Vamos lá, pessoal. Estou fazendo aqui uma videoaula agora de materiais compósitos, tá? Um tema, uma aula complementar, é uma aula obrigatória, um tema obrigatório da disciplina, mas ele não é o que a gente foca mais. A gente foca, obviamente, em materiais ferrosos, e materiais compósitos é um plus, é uma qualidade a mais que a gente pode dar nessa disciplina. Para isso eu estou gravando essa aula de materiais compósitos, ou como alguns chamam de materiais compostos. Vamos começar? Trocando de tela. O que são materiais compósitos ou materiais compostos? Primeiramente, material multifase é um material que tem duas fases, composto de no mínimo duas coisas diferentes, é como a gente vai chamar por enquanto. Normalmente a gente está explorando uma propriedade de cada coisa, para que no produto final, na qualidade final, eu tenha uma combinação dos dois da melhor qualidade possível. Por exemplo, aqui eu estou usando uma fibra de vidro em manta, é uma fibra que parece um tecido, tá? Para todos os efeitos é um tecido. Ele é mole, ele se deforma fácil, não tem muito uso. Mas se eu pegar essa fibra e aplicar uma resina de poliéster em cima e condensar a fibra à manta de fibra de vidro, tá? Condensar o poliéster à manta de fibra de vidro, eu posso ter um produto tipo uma telha translúcida que permite passar luz, coisa que eu não tenho numa telha de fibrocimento, com resistência mais do que adequada para se fazer uma telha. Mas o poliéster sozinho não me dava essa resistência. Essa resistência eu estou tirando da fibra. Eu estou combinando a resistência da fibra com a transparência do poliéster, para ter um material multifase, dois componentes misturados, explorando propriedades específicas de cada um. Mas quando a gente está falando de materiais compósitos ou compostos, normalmente o pessoal acha que é coisa complicada, coisa super ultra elaborada. Não, existem componentes naturais, compósitos naturais. Já cansamos de ver o mais comum de todos para a nossa disciplina, que é o aço. O aço em si, ele é um compósito de um metal, ferrita, com uma cerâmica, cementita, os dois misturados. A natureza faz isso, não foi o homem que definiu eu vou misturar. Então ele é natural, não, já existia há milhares de anos. A madeira, então, mistura dois componentes polímeros. Não precisa necessariamente o compósito misturar um metal com um polímero com uma cerâmica, ou coisas do tipo. Eu posso ter da mesma classe, eu posso ter metal com metal, eu posso ter cerâmica com cerâmica, ou polímero com polímero, né? O osso é outro tipo de compósito natural. Mistura o colágeno, que é um polímero, com a apatita, que é uma cerâmica. Nada demais, coisas que a gente já viu e tem no dia a dia. São polímeros não, são compósitos naturais. E uma característica desses compósitos eles são compostos inicialmente por duas ou mais fases, dois ou mais constituintes que eu posso dizer, aqui tem um e ali tem outro. Eu misturei os dois. O que eu consigo criar um caminho completo sem tocar em mais nada, nós chamamos de fase matriz, que é a base, né? E aquele que nós colocamos, mas ele não é de forma contínua, eu consigo contar aqui as fibras, chamamos de fase dispersa. Normalmente, não é a lei, a matriz é o que dá a forma, a fase dispersa é a que dá a resistência ou a característica mecânica que eu desejo. Sendo que essa fase dispersa, ela pode mudar a concentração, ter mais ou ter menos, ela pode mudar o tamanho, ser fibras pequenas, fibras maiores, ela pode mudar a forma, pode ser fibra, pode ser bastonetes, podem ser discos, podem ser esferas, ela pode mudar a distribuição, ser alinhada, ser zigue-zague, ou até a orientação, umas estarem deitadas, outras estarem em pé. Tudo isso depende do tipo de processo de fabricação, da condição de fabricação, da orientação de projeto. Olhando a grosso modo, dá para dividir compósitos em três grandes classes, três grandes classificações. Reforçados por partícula,
partículas relativamente grandes, nós vamos olhar o que é grande para nós aqui em compósitos, ou dispersão. Reforçados por fibra, uma contínua, uma linha alinhada, uma maior comprimento, ou uma descontínua curta, alinhada ou aleatória. E a estrutura, aquelas que geram estruturas de compósitos, muito comum vamos ver isso quando falar lá no finzinho em aviões, os painéis sanduíche, tá? Eu estou fazendo toda uma combinação, não só uma mistura aglutinando todo mundo junto. Eu estou combinando eles. E os laminados, um laminado aqui, compensado, já é uma estrutura laminada compósita. Tem cerâmica, normalmente uma carga, alguma coisa, tem uma cola e vai ter o polímero, que é a própria madeira. Tá? Madeira compensada normalmente é um compósito, no mínimo de uma cola e de uma chapa de madeira. Já tem dois componentes. Ainda às vezes coloca alguma carga cerâmica por algum motivo de resistência ou anti-chama. Compósitos reforçados por partícula. Normalmente essa partícula, essa coisa, essa fase que eu estou acrescentando à minha matriz, ela é mais resistente. Resistente à tração, resistente à abrasão. Por exemplo, quando eu estou fazendo asfalto, eu estou colocando uma partícula bem grande. Qual que é a partícula do asfalto? A brita que vai lá dentro para me dar resistência à abrasão, né? A matriz é o asfalto, mas a qualidade mecânica ou reforço é a brita. Mas também eu posso ter uma dispersão muito, muito fina, de 0,01 micra, tá? Tudo depende da função, da onde que vai ser aplicado o meu compósito, o meu produto, o tamanho da característica também, como a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Vamos lá, falando de partículas grandes, talvez o mais comum de todos, concreto, onde a gente acrescenta brita, agregado graúdo, já vimos em cerâmica, tá? Já vimos em materiais cerâmicas hidráulica. Tem a função de baratear, mas também tem uma função de aumentar a resistência à compressão, propriedade mecânica dentro do meu concreto. E, dependendo da situação, até reduzir o custo, porque reduz a quantidade de cimento utilizado, entre outras qualidades. Ou eu posso ter uma ferramenta de metal duro, tá? Que é aquela que a gente já falou também, que é uma matriz de cobalto, uma fase contínua, com uma cerâmica misturada, à base de carboneto de tungstênio. Continuar falando de materiais compostos, partículas grandes, outra coisa extremamente comum, extremamente do nosso dia a dia, é o nosso pneu. O pneu em si é feito de compostos de elastômeros, né? Borracha nitrílica, borracha natural, mas isso em si teria uma resistência à abrasão muito, muito precária, muito fraca. Para poder aumentar essa resistência e também dar maior qualidade estética, porque essa borracha vai ficar suja, é muito comum a gente colocar negro de fumo, que é um pó, uma fuligem, deixa muito preto, muito fechado, para não ficar sujo. E é muito comum também botar carga de sílica, uma cerâmica. Pô, misturei um monte de coisa aqui, um polímero, uma borracha, elastômero com cerâmica, e entre outras fases. Para quê? Tudo isso para eu explorar, misturando cada uma, explorar a característica, a qualidade de cada uma no meu produto. Outra forma de fazer materiais compósitos são os metais endurecidos por dispersão de partículas. Eu posso, dentro de um metal, colocar um segundo metal, um compósito metal-metal, ou uma cerâmica, obtidos normalmente pelo que eles chamam de mechanical alloy, ou uma tradução um pouco grosseira para isso daí seriam ligas mecânicas, ligas mecanicamente misturadas, mecanicamente ligadas. Normalmente isso é feito por forma de impacto. Eu pego esse material quase na forma de um pó e fico batendo de forma que um abrace o outro, um metal abrace o outro. Isso é um mechanical alloy. Eu misturo mecanicamente dois metais, gerando uma liga, mas eles não foram fundidos e misturados juntos.
E como eu tenho essa mistura íntima entre os dois metais, eu posso ter o quê? Uma redução no deslocamento de discordância. Deslocamento de discordância é quem me dá a plasticidade, capacidade de deformação. Se eu não tenho essa deformação, eu vejo que a minha peça é mais resistente. Macroscopicamente ela é mais forte. Vamos lá, agora vamos trocar um pouquinho do material adicionado, né? Material de reforço. Vamos sair de partículas que são reforços ou adições quase da forma de uma esfera, né? São partículas de fórmula aleatória, mas elas têm uma forma muito próxima a uma esfera, para o que talvez seja o mais tradicional, mais comum do nosso dia a dia de visualizar e identificar. Apesar de, como eu já tenha falado, compósitos aparecem em todos os materiais, desde uma caixa de leite, por exemplo, que também é um compósito, uma mistura de alumínio, papelão, polímeros, metais. E vamos falar dos reforçados por fibras, que são os mais tradicionais e tem uma versatilidade, uma quantidade de uso absurdo. Ele serve desde para fazer telhas translúcidas, né? Não são totalmente transparentes, servem para fazer unhas postiças, servem para fazer placas base para eletrônica, serve para ser moldado quase que manualmente, totalmente artesanal, para fazer, por exemplo, caixas acústicas. O que é essa fibra? Como é que essa fibra funciona para me dar uma qualidade, uma resistência desse nível? Normalmente, quando também trabalhando em materiais compósitos, fibra de vidro, por exemplo, que é o mais comum, numa matriz de poliéster, essa fibra, devido ao seu formato, ela tem proporcionalmente uma resistência muito boa. A fibra é pequena, é minúscula, a quantidade de carga que ela aguenta também é minúscula. Mas proporcionalmente ao seu tamanho e devido às características do seu formato, ela aguenta muita resistência, ela aguenta muita carga. E aí agora multiplique isso por milhares e milhões de fibra, você tem um material extremamente resistente com a versatilidade do peso de um cerâmico, que é sempre em torno de 2,5, 2,2 de densidade, e de um poliéster, que também é leve. Nem se compara à densidade de um aço ou um outro metal, que normalmente é acima de 7. E aí, essa fibra aderida à matriz e a interferência, ou seja, a cola dessa fibra à matriz, é que vai me dar a resistência estrutural. A matriz vai servir basicamente o quê? Para colar uma fibra na outra, para servir de interface, porque as fibras em si não se colam, não se aderem. Mas é bom frisar, para que eu tenha a capacidade de explorar essa qualidade, essa resistência mecânica da minha fibra, eu preciso ter um comprimento mínimo, que é chamado de comprimento crítico. Normalmente começando a partir de 20 vezes o diâmetro da fibra, não passando muito também de 150. Pois, se a fibra for muito menor do que 20, a área de interação aqui da cola vai ser muito pequena e não vai haver uma transferência de carga efetiva para a fibra. Ela não vai ser usada no máximo da sua potência. Se eu chegar no limite de diâmetro, relação diâmetro-comprimento, eu já começo a realmente jogar a carga para a fibra. Se eu aumentar até um limite aceitável, 150, 100 vezes o comprimento, 100 vezes o diâmetro no comprimento, eu já começo a ter uma bom uso, uma boa exploração da resistência da fibra. E aí, se eu resolver exagerar, fazer uma fibra gigante com 300 vezes o comprimento do diâmetro aqui, 300 vezes o diâmetro no comprimento, aí agora já começa a rodar por outro lado. A probabilidade de eu achar uma falha, algum problema nessa linha da fibra já é grande. E aí já começa a reduzir a resistência. Eu posso ter uma fibra que tenha 500 vezes o diâmetro em seu comprimento, mas ela não vai ser útil porque é muito provável encontrar uma falha de fabricação. Isso é fatal. Vai transformar essa fibra menor e eu não tenho nenhum ganho de qualidade ou um ganho efetivo
de resistência nessa condição. Falando de fibras, elas podem variar, né? Seja na sua concentração, elas podem variar seja na sua orientação. Um material, quando em fibra, utilizando fibra como reforço, um compósito utilizando fibra como reforço, 99% das vezes ele será mais resistente na direção da fibra. Se a solicitação mecânica for transversal, atravessada a fibra, normalmente não há muito ganho de resistência. Pensamos que nessa direção, o que está sendo solicitado realmente é o comprimento da fibra. Se for de forma transversal, eu estou querendo apenas descolar ou quebrar a matriz de poliéster. Por isso da queda, da perda de resistência. Eu posso alterar, seja o comprimento da minha peça, o comprimento da minha fibra, para menor, para maior, fibras aleatórias. Nesse caso, em muitos produtos caseiros, por assim dizer, ou de menos desenvolvimento tecnológico, barcos de fibra, telha, como eu já falei antes, pequenos reparos, é muito comum nós usarmos fibras aleatórias, porque não havendo direção, não há compromisso nessa ou naquela direção durante a solicitação. A peça fica com uma resistência homogênea e para a maioria absoluta dos fins, caiaque, barco, estrutura, por exemplo, da caixa de som, eu tenho um mínimo aceitável de qualidade, de forma bem simples e barata. Compósitos estruturais. Aqui a gente está chegando perto do suprassumo, da menina dos olhos do que foi o desenvolvimento de compósitos, né? São basicamente materiais simples, tá? Mas foi a jogada de geometria, de montagem aqui. Sim, é um compósito, mistura diferentes materiais, mas aqui a grande jogada está na sua geometria. Onde, por exemplo, uma placa de fibra de carbono vai ser estudado em resistência dos materiais que durante a flexão, por exemplo, a linha neutra, a linha do meio da peça, o que está representado aqui por essa colmeia de papelão, ela não sofre grande solicitação e por isso que ela existe ali no meio não me dá grandes ganhos de resistência. A maior parte da solicitação está só na superfície, durante uma flexão, por exemplo, uma viga. Pô, para que eu vou botar um material pesado e caro no meio, se eu posso botar um barato só para fazer volume e colocar um material de alta resistência na periferia, na superfície? Foi essa jogada geométrica que revolucionou o uso da aviação, baixando drasticamente o peso do avião, trocando agora o alumínio por materiais compósitos na forma de sanduíche, né? O favo de mel, colmeia. No inglês é muito comum falar honeycomb, que é o favo de mel, né? Colmeia. Outro tipo de compósito estrutural que foi pensado na geometria nossa caseiro é o material compensado, onde são fibras de madeira, pequenas folhas, em direções normalmente a 90 graus, de forma que a peça por si só tem uma boa resistência em qualquer direção de solicitação. Aqui eu dou um detalhe a mais no compósito, na estrutura honeycomb, onde o miolo é feito com uma estrutura normalmente de um papelão ou alguma coisa muito parecida. Parece a mesmo papelão de divisórias, claro que com uma qualidade melhor, um hexágono menor, mas a ideia é o quê? É promover o afastamento da linha neutra. Afastando isso, direcionando a carga, a solicitação, a face, a superfície, eu consigo qualidade e resistência semelhante com uma redução absurda de material utilizado e com isso uma redução absurda de carga. Onde que se usa esse material sanduíche? Muita coisa nas partes externas. A cobertura até pode ser de alumínio, mas também muita parte da asa, muita parte estrutural do avião, aqui ó, dá para ver pela linha, já é feita em material compósito na estrutura sanduíche. Por quê? Eu preciso de forma, eu preciso de resistência e preciso
muito, muito pouco peso. A redução desse peso, onde que é o, digamos, o exemplo principal, é na parte de aviação, tá? Onde drasticamente estamos substituindo o uso do alumínio em comparação aos modelos tradicionais. Hoje, um avião já está chegando a utilizar 50% em compósitos, desde a parte interna, cabine, revestimento, parte de asa, em relação a um avião antigo, que tinha pelo menos 50% de sua estrutura em alumínio. Com isso, foi conseguida uma redução drástica de peso, uma resistência equivalente, mas muito menos peso. Aqui está apresentado um gráfico comparativo, né? Se eu comparar um 777, que é um avião bem grande, usa apenas 12% de compósito e 50% de alumínio. Hoje, um 787 já está mudando bastante isso, tá? Ele já está querendo beirar aí os seus 50% de compósito. Para quê? Redução de peso. Menos peso na estrutura, mais passageiro, mais carga carregada, mais dinheiro. E é isso aí, pessoal. Aqui era um materialzinho pequeno, um material curto, mas obrigatório da disciplina. Está feito aqui a nossa lição de casa. Deixo para vocês olhar esse vídeo, tá? Vamos trocar. Deixo para vocês olhar esse vídeo para pelo menos conhecer o básico, o essencial do que seriam materiais compósitos. Tendo alguma dúvida é só chamar, né, no e-mail, no WhatsApp da turma, podemos conversar e aguardo vocês na próxima aula que vai ter a apresentação do trabalho de materiais poliméricos. Fechou, pessoal? Boa noite.